vai ser bênção. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de ministrações falando sobre milagres de Jesus. Quem já recebeu milagres de Jesus na sua vida aí? Muita gente. Deus continua fazendo milagres. Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente o mesmo. E o poder de Deus está disponível para nós hoje, para salvar e curar. Até o final do culto nós temos uma missão, né? Glória a Deus. Final do culto. Glória a Deus. E a gente faz menção desses milagres de Jesus com um intuito. É intencional. É ativar você, ativar sua fé. É levantar sua fé, para que você possa também tomar posse dos milagres de Jesus. Piorou o retorno aí para mim, viu? Dá uma melhorada, por gentileza. Eu quero que sua fé seja fortalecida em Deus, que você saia daqui com algo de Deus para o seu coração, para a sua vida, e que você acredite que você também pode viver milagres. Que você na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, não importa onde, tem milagre para você também. E é isso o nosso intuito quando nós falamos sobre o milagre de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela vai penetrar na minha alma, na sua alma, com algo de Deus aqui hoje. Em nome de Jesus. O tema de hoje é o milagre da multiplicação, que está narrado por João, o evangelista João, no seu capítulo de número 6. Eu convido vocês a acompanharem a leitura comigo de João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Glória a Deus. Pode reduzir o meu retorno um pouco, por favor. Está me incomodando muito aqui, está muito alto. Glória a Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Verso 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que comiam ou que tinham comido. Verso 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Queridos, Jesus está aqui na região do Mar da Galileia, ou na região da Galileia. Ele tinha acabado de sair de Jerusalém, da Judeia. João capítulo 5, você vai ver Jesus curando ali um paralítico no poço de Betesda, aquele poço que era agitado, e o primeiro que saltasse era curado. Jesus cura aquele paralítico que estava ali há 38 anos doente. Mas ele faz isso num sábado. E deu muito problema para Jesus. Trouxe muita perseguição a Cristo.
E Jesus, quando você lê o final dos últimos relatos de João, capítulo 5, você vai ver que João também está relatando que Jesus também está de luto aqui nesse momento. Porque o seu primo João Batista, o seu precursor, que foi adiante dele, também tinha sido morto por Herodes. Jesus já tinha feito vários milagres, vários milagres. O contexto desse momento é que ele vem de muitos milagres que ele já tinha feito, de estar ensinando com o povo. Jesus e os seus discípulos, eles estão numa rotina muito exaustiva, muito cansativa. Porque Jesus não tem tempo com seus discípulos para comer sossegadamente. Tamanha era já a demanda sobre ele, tamanha era a multidão que já vinha de todos os lugares atrás de Jesus. Não era fácil para Jesus e para os seus discípulos lidar com toda essa fama, com todas essas pessoas, essas multidões que ele buscava auxílio. Jesus então decide tomar um barco com seus discípulos e vão para o outro lado do Mar da Galileia. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, é a mesma coisa. Na verdade, é um lago não tão grande, de, se não me engano, 21 por 13 quilômetros a sua extensão. Não tão grande, e é de água doce. Jesus vai para esse outro lado, para uma região montanhosa, conhecida como as Montanhas de Golã, com o intuito até de descansar, tirar um tempo mais de oração e ensinar seus discípulos, porque ele estava preparando seus discípulos. Mas o versículo 2 de João 6 diz que grande multidão continuou a seguir a Jesus. Viu quando Jesus toma o barco, vai para o outro lado, e essa multidão continuou seguindo Jesus. Eles também pegam o barco e dão um jeito, e eles vão atrás de Jesus, porque versículo 2 diz que porque eles viram os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado nos doentes. E havia muitos doentes entre eles também, querendo cura. Versículo 5 diz assim, que Jesus levantou os olhos e vendo essa grande multidão aproximando, disse para Filipe, Filipe, aonde vamos comprar pão para tanta gente? Filipe era de onde? De Betsaida. Qual era a região que Jesus estava? De Betsaida. Filipe conhecia aquele lugar muito bem. Mas aí Filipe diz, 200 denários não bastariam para alimentar com um pedaço de pão essa multidão. Era muita gente. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha provisão. Esse milagre, também registrado aqui por João, no seu capítulo 6, João, o evangelista, é também o único milagre que é relatado por todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e o João. É o único milagre que os 4 relatam. Claro que cada um traz mais pormenores, mais detalhes, porque é o ponto de vista de cada um, da investigação de cada um. É também um milagre de maior publicidade que Jesus realiza. Nem o milagre da ressurreição de Lázaro teve tamanha publicidade, porque o grupo que estava lá na ressurreição era a família, alguns que estavam ali consolando Maria e Marta, pela morte do irmão que morreu há 4 dias. Aqui não. Aqui Jesus está diante de uma multidão só de homens, 5.000 homens. Segundo alguns historiadores, esse número, somado mulheres e crianças, poderia chegar a 20.000 pessoas ou mais pessoas. Era uma grande multidão. E Jesus Cristo, ele decide fazer esse milagre mais público, alimentando essa grande multidão. O Evangelho de João, no capítulo 20, no seu penúltimo capítulo, João ele fala do valor e da importância e do propósito do seu livro. Porque João ele só relata 7 milagres que Jesus fez. Ele só conta de 7 milagres. Mas se você ler o capítulo 20, versículo 30 de João, você vai ver João dizendo que Jesus fez muitos outros milagres. Se você ir para os últimos versículos do capítulo 21 de João, melhor dizendo, no último versículo, você vai ver que João está dizendo que nem os livros do mundo caberiam se fosse relatado tudo o que Jesus Cristo fez e ensinou. É claro que ele está usando de uma figura de linguagem que a gente conhece como hipérbole, os estudiosos conhecem. Mas Jesus Cristo, segundo João aqui, João está dizendo que o que ele escreveu foi o intuito de mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias que eles esperavam, e que através de Jesus eles podiam ter a vida eterna. Foi para que as pessoas
cresça em Cristo Jesus. Está lá em João, capítulo 20, verso 31. Então, vamos a esse milagre que Jesus Cristo fez e as lições que nós podemos tirar aqui. São tantas. Eu queria tirar algumas lições para mim, para você, para esse momento nosso aqui. Primeiro lugar, primeira lição que eu tiro aqui é: Jesus demonstra um cuidado especial com a necessidade do povo. Deus se importa com as pessoas. Deus é aquele que está presente em todas as horas da minha e da sua vida. Deus, Ele conhece seu sofrimento, Ele conhece suas alegrias, Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Porque Ele conheceu você quando você foi formado no seu ventre. Diz um profeta que antes que ele fosse tecido no ventre, Deus já o conhecia. Então, Jesus Cristo aqui, apesar de todo esse contexto de correria, Ele sai para descansar, estar mais à vontade com seus discípulos, ter um tempo maior de oração e de discipulado com os seus. Um tempo de luto ainda pela perda do seu primo querido. Agora, Ele vê essa multidão chegando, e Ele olha para essa multidão, e Ele se compadece dessa multidão. Jesus Cristo, Ele tira um tempo especial para dar atenção àquela multidão. Ele não abandona, Ele não vira as costas àquela multidão, mesmo depois de estar diante de todo esse contexto. Isso também me dá uma lição. Eu e você, a minha dor, o meu sofrimento, a sua dificuldade, não é motivo para que você não ajude alguém. Não é motivo para que você também não olhe para o lado e possa servir alguém. Porque é nas horas de maiores provações das nossas vidas, é nas horas em que nós passamos momentos de maiores dificuldades na nossa vida, que nós aprendemos as maiores lições, é que nós temos as maiores e mais relevantes experiências da nossa vida, que nos faz crescer. Então, se a sua luta está grande, levante, põe de pé, confia no Senhor, espera nele. Há milagre chegando para a sua vida. Tem milagre de Deus para a sua vida. Você não pode se render à sua dor, se render ao sofrimento, mas você precisa acreditar que o meu Deus, o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo. E Ele está com a mão estendida para operar na minha e na sua vida. Você só precisa acreditar. Então, o Senhor se importa. É a primeira lição. A segunda lição que eu tiro daqui também é que Jesus Cristo nunca vai ser pego de surpresa por conta dos problemas que nos cercam. Problemas difíceis e insolúveis. Quando Jesus Cristo viu a multidão chegando, seus discípulos viram, presenciaram aquele número tão exagerado, né, grandioso. Não há um relato de uma multidão tão grande assim, em outro lugar. Eu imagino já a preocupação dos discípulos de Jesus, dos seus apóstolos, o que vamos fazer? E essa multidão chega e Jesus Cristo vira para Filipe, já tinha um tempo que Jesus estava ali com aquele povo. Filipe, onde nós vamos comprar pão, né? Será que Jesus estava mesmo preocupado com o pão que eles precisavam comprar, Cida? Será que ele estava preocupado? Não. O seu problema, sua dificuldade, não surpreende Deus. Deus já tem uma saída para você. Deus tem uma porta para você. Deus tem um livramento já preparado para você. Talvez você vai precisar passar na fornalha, porque o Velho Testamento conta essa história de alguns jovens tementes a Deus, que foram fiéis a Deus e passaram pela fornalha. Confiaram no Senhor, dizendo: ainda que eu morra, nós vamos confiar. Ainda que o Senhor nos jogue na fogueira, nós vamos confiar no nosso Deus. Nós não vamos adorar as suas imagens. E o que acontece? Eles foram para a fornalha. Às vezes você vai passar numa fornalha. Às vezes a gente passa em fornalhas. Às vezes a gente passa por lugares de sofrimento, lugares de adversidade. Mas só que tem uma diferença. Deus está lá com você. Deus passa com você. Faz toda a diferença. Mas você precisa ter essa consciência, essa fé, que Deus é com você. Porque senão você vai achar que Deus não está com você, porque a dor é grande, a dificuldade é grande, você vai achar: Deus me abandonou. E você vai desistir. Você vai, como a gente diz, você vai chutar o balde. Você vai
cabo, vou dar cabo nesse casamento, vou dar cabo nessa minha família, eu vou desistir de tudo, vou desistir da minha faculdade, eu vou desistir do meu trabalho. Quantas vezes a gente está mergulhado em tanta situação que nos cercam, que a gente esquece da palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus para o seu coração hoje é: aviva a tua fé. Aviva a tua fé, creia, porque Deus está conosco. Deus caminha conosco. Pode parecer que você está só, mas não está. O Senhor sabe tudo que está na sua frente. Ele te conhece melhor do que você. E o bom é que Ele conhece passado, presente e futuro. Isso aqui é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas. E você deve se entregar a Ele, se render a Ele. E crer que vai vir a solução, o milagre vai chegar. Amém? Terceiro aprendizado, terceira lição que eu posso tirar aqui. Jesus Cristo, mesmo sendo onipotente, Ele vai realizar esse prodígio e outros a partir do que nós temos. Filipe já falou, no 200 denários não tem jeito. O dinheiro pode ser o ponto de partida? Poderia. Mas você pode observar que os grandes relatos de milagres, na história do cristianismo, ele vem de milagres. Os grandes avivamentos que Deus traz são de coisas pequenas que começam pequenas e Deus vai trazendo o crescimento e aquilo vai acontecendo. Me lembro aqui quando nós começamos essa obra aqui, dessa construção desse templo, né, que praticamente nós destruímos e o refizemos, e foi ainda num contexto de pandemia. Parecia assim que era uma loucura da nossa parte. No momento de plena pandemia, muitas igrejas fechadas e nós derrubando a igreja para fazer uma maior, para comportar o povo. E mais, a gente tinha menos de 50 mil no caixa, para uma obra que nos custou cerca de 500 mil reais. E a gente pensou, vamos cobrir, fazer o contrapiso, fazer uma iluminação provisória. E aí a gente vai fazendo aos poucos. Mas o fato é, Deus estava conosco desde o início da obra. E a gente viu milagres após o outro milagre. E a gente viu pessoas que nem eram daqui ofertando e contribuindo aqui. Resultado, o que a gente pensou que ia levar anos para ser feito, a gente fez com 6 meses e inaugurou. Isso é milagre ou não é milagre? Foi um grande milagre. Eu vi isso, eu senti isso. O Senhor vai usar pequenas coisas que você pode oferecer, mas eu tenho uma palavra para você: essas pequenas coisas que você tem na mão de Deus faz uma diferença. Pastor, eu só tenho 1 hora, 2 horas da minha semana que eu podia ajudar. Deixa Deus usar essas 2 horas para o reino dele. Deixa Deus te usar para promover o reino dele aqui nessa terra. Deus quer fazer milagre na sua vida. Quando chega André, ouvindo as perguntas, possivelmente aquela discussão de Jesus com Filipe, vai para o grupo, André chega com um garotinho: Senhor, tem esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. E aqui, olha só, que João faz questão de dizer, pães de cevada e 5 peixinhos, 2 peixinhos, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E olha aqui, o próprio André diz assim, mas o que é isso para essa quantidade de pessoas? Amados, Filipe e André responderam com a lógica humana diante do Senhor. Eles estavam diante de quem? Do Filho de Deus, do Criador do universo, que criou tudo pelo poder da palavra. Ele só usou o poder da palavra para criar, mas aqui ele decide usar o pouco que eles tinham. O que vocês têm? Só tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eles estavam diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos diante de problemas da nossa vida, que aqueles problemas se agigantam, e a gente pensa assim, não tem saída, não tem jeito, mas o Senhor está aqui. Olha quem está aqui. Se a gente pudesse ver Jesus, nessa hora, a gente mudaria totalmente de ideia. Está aqui o Senhor, Ele está comigo. Vai haver multiplicação aqui hoje, vai haver milagre aqui hoje, aleluia, não é? Jesus Cristo
Ele pode todas as coisas com pouco que você tem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que nos é impossível se torna realidade na mão do Senhor. Tem muitas coisas que eu e você não podemos fazer, por conta de nossas limitações humanas. Mas Joel, diante de Deus não tem nada que ele não pode fazer. O que eu não posso, ele pode. Deus só precisa de ver um pouco de fé. Se você tem pelo menos um pouco de fé, você já tem um combustível, você já tem algo para apresentar diante do Senhor para acontecer um milagre. Amém? Charles Swindoll diz que Deus não nos chama para prover para a sua obra. Essa responsabilidade é dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixes, e ele cuidará da multiplicação. Apresente o que você tem. Se está com uma causa financeira, coloca o que você tem diante do Senhor. Fala assim, eu só tenho isso, mas eu creio que o Senhor pode multiplicar isso. Há uma porta que Ele pode abrir para você, viu? A quarta lição que eu tiro aqui é que Jesus Cristo faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser feita pelos seus discípulos. O pão que alimenta o povo, ele vem de Jesus, mas a entrega desse pão ao povo, ela é responsabilidade dos discípulos. Aqui também tem uma mensagem espiritual aqui nessa distribuição. Jesus Cristo aqui nesse texto, quando Jesus faz esse milagre, ele está se apresentando também como o pão da vida. E ele se declara como esse pão da vida. A igreja do Senhor Jesus tem a missão de levar o pão, que é Cristo, às pessoas famintas. É a responsabilidade minha e sua de distribuir o pão para as pessoas. E Jesus é o pão. Ele vai multiplicar o pão na vida das pessoas. A outra lição que eu tiro, a quinta lição é: Jesus multiplica o pouco que temos, mas Ele não permite o desperdício da sobra. Jesus ordenou que recolhesse a sobra. Aquela multidão toda se alimentou, comeram até se fartar. E Jesus Cristo ordena aos seus discípulos que recolham a sobra. E eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços. E às vezes, amados, nós temos abundância, graças a Deus. A gente vive um tempo, pelo menos aqui na nossa região, em que as pessoas, salvo situações pontuais aqui e ali, as pessoas têm abundância de pão. Todo mundo aqui almoçou e jantou hoje, amém? Se alguém não almoçou e não jantou hoje por falta de comida, fale conosco no final do culto, senão arrumar comida para você levar para sua casa, porque você não vai ficar sem comida, porque é uma nossa missão que nós declaramos aqui nessa igreja. Ninguém vai ficar sem comida porque não tem comida, porque se não tiver na sua casa, fala com a gente, porque você vai ter comida sim, em nome de Jesus. Ninguém vai passar necessidade aqui. E, queridos, e às vezes a gente desperdiça comida. E às vezes eu vejo as pessoas desperdiçando comida, enche o prato, né? Principalmente nas festas, e sobra comida e desperdiça comida. Não gostei dessa comida, larga tudo. Por que não colocou um pouco, experimentasse? Ontem eu tive o privilégio de comer uma comida diferente na casa de um amigo, e eu enchi o prato. Eu fiz diferente, mas estava gostosa a comida que eu repeti, foi muito bom. Mas não é certo fazer assim, o certo é experimentar primeiro, né? Para não desperdiçar, né? Você sabia que tem mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, Terra, e mais de 1 bilhão vai dormir com fome porque não tem o que comer? Você já imaginou 1 bilhão? É muita gente. E às vezes a gente desperdiça. Nós podemos ser mais solidários, não é? E interessante que esses 12 cestos que Jesus manda recolher, essa sobra que eles recolhem, quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Quantos cestos recolheram? 12. Um cesto para cada apóstolo. Olha o cuidado. Aqui tá, tudo que Deus faz, o que Jesus fazia, tinha uma intenção, tinha uma lição. Ele estava mostrando algo. Ele estava dizendo, eu estou cuidando de vocês. Imagina se os discípulos de Jesus não estavam com fome aquele dia todo, cuidando daquelas pessoas. Irmão, estava todo mundo com fome. Mas Deus multiplicou e sobrou pão para provisão, para viagem, para os dias que eles iriam continuar aquele lugar. E por último, para me encerrar, a última lição que eu extraio aqui, para mim é a mais importante de todas. Jesus não apenas supriu essas necessidades físicas imediatas desse povo, mas também ele mostra compaixão com esse povo. Jesus oferece para esse povo não o simples pão, não mais o simples pão, mas ele fala de um pão vivo, um pão que veio do céu. E quando você lê a partir do versículo 25 do capítulo 6 de João, Jesus começa a falar que o povo já estava alimentado, todo mundo já estava saciado, e Jesus Cristo começa a falar dele, da sua missão.
E ele se apresenta como o pão da vida. Porque ele olha para esse povo não estava ali por conta do Filho de Deus. Não, gente, eles não estavam ali por conta do Filho de Deus, eles estavam ali por conta das curas, dos milagres, eles estavam ali com a motivação pelo que Jesus fazia, e não por conta de Jesus. Quantas vezes as pessoas vêm a Cristo pelos milagres? E Jesus não está nem os condenando aqui. Quando as pessoas vêm para Jesus por interesses materiais ou para satisfações físicas, de necessidades, eu nem julgo as pessoas por isso, porque eu vejo isso como uma oportunidade delas ouvirem a verdadeira palavra de Deus que vai libertá-las e vai preencher o coração delas. Jesus Cristo, ele olha para essa multidão e tem compaixão dessa multidão, porque essa multidão, versículo 15, o último versículo que nós lemos na leitura inicial, já diz que o que eles disseram? Vamos constituir o rei à força, né? Jesus viu que eles queriam constituir o rei à força, porque o homem cura doente, o homem expulsa demônio, o homem multiplica pão. Irmão, nós temos que fazer ele rei, porque ele vai nos levantar um grande exército agora aqui, olha só, 5.000 homens aqui, nós vamos constituir o rei, nós vamos nos livrar do jugo de Roma, é isso que o Messias veio para fazer. Mas não era isso que Jesus tinha para fazer, não era essa a missão de Jesus. Aí Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Olha só, João 6, versículos 35, Jesus diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. As pessoas acabaram de comer o pão de cevada, comer os peixes. Jesus está falando, eu sou o pão. Aí eles dizem assim, o Moisés nos deu o pão, o maná no deserto. Mas Jesus fala, não, o verdadeiro pão do céu está aqui diante de vocês, sou eu, o pão vivo. Que quem comer de mim, terá vida eterna. Jesus faz um discurso muito duro. Verso 40, diz assim, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E aí ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Há uma promessa que está ainda para cumprir na vida de nossos entes queridos que já morreram. Eu ressuscitarei. Aquele que crê em Jesus, que creu em Jesus como Filho de Deus, será ressuscitado no último dia. Se eu morrer antes que Jesus Cristo volte do arrebatamento da igreja, eu tenho essa promessa sobre a minha vida. Não vou ficar no túmulo, você não vai. Nós que morremos, nossos antepassados, nossos queridos antepassados que morreram em Cristo, não vão ficar no túmulo. Há uma promessa, porque comeram do pão vivo que desceu do céu, porque recebeu Jesus, porque creu nele. João 6, versículos 50 e 51, Jesus continua dizendo, todavia aqui está, quando eles estão falando do maná, que o maná era o pão que Deus deu através de Moisés. Aí Jesus fala, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus se declara, eu sou o pão, enviado por Deus para que vai gerar vida e vida eterna em vocês. E ele fala aqui, Jesus já está dizendo sobre a sua entrega vicária lá na cruz pelas pessoas. É claro que a multidão, quando ouve esse discurso, e quando você continua lendo os versos seguintes, você vê que o discurso ele é mais duro ainda. Jesus explica melhor, mas ele se torna mais duro. Só que aquela multidão não creu em Jesus, não creu nele como Filho de Deus, não creu nele como alguém que podia salvá-los. Eles não creram. João 6, verso 60, e depois o 66, diz assim, verso 60, ao ouvirem isso, esse discurso de Jesus, ele se apresentando como pão, e aí é nesse contexto que ele diz, quem não comer minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É nesse contexto que ele fala. E olha que quando nós iniciamos a leitura do capítulo 6, o João está falando, estava próximo à Páscoa. Jesus está falando de um contexto da Páscoa. Jesus está falando que ele é o pão da Páscoa, que estava sendo oferecido para eles. E o sangue dele era o vinho que era servido na Páscoa, e ele seria vertido por eles. Toda a Páscoa era uma profecia a respeito dele. Só que eles não entendiam isso. Eles nem sequer acreditaram. Ao ouvirem isso, verso 60 diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Os discípulos. Está falando que é os discípulos, não era a multidão já estava vazando, irmão. Verso 66,
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Quando você vai para o verso seguinte, verso 67, dá-se a impressão que só ficou Jesus e os 12. Dá-se a impressão. Fato é que Jesus faz aquela pergunta clássica. Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir embora? Muitos estão deixando Jesus porque não creem. Mas eu quero dizer, aqui há pessoas que creram em Jesus, que a sua fé está no pão da vida. Você crê que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Você participa do seu corpo e do seu sangue, que nós participamos simbolicamente aqui, através da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse ato simbólico que representa esse comer e esse beber do corpo e do sangue do Senhor. Quando declaramos, somos parte dele. Eles não aceitaram o Evangelho de Jesus, e eles perderam uma grande oportunidade. Você pode ficar de pé, por favor. Hoje, o pão vivo está aqui, Jesus Cristo. Matildo, Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele é o pão que foi entregue por todos os pecadores de todo o mundo. E Ele oferece esse pão da vida. Ele é essa água que mata a sede do homem. O homem procura matar sua sede, sua fome através de tantos lugares. Ele tenta preencher o vazio da alma de muitas formas. Ele vai para o ocultismo, ele vai para os vícios, ele vai para o mundanismo, ele vai para tantos ismos, procurando Deus, mas não preenche o coração. A alma continua triste, continua angustiada, continua sedenta. Mas o dia que essa pessoa encontra Jesus e crê nele, e a sua fé é ativada em Cristo Jesus, e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, a vida dessa pessoa é totalmente mudada. O vazio da alma é preenchido, a graça de Deus vem sobre nós, e esse favor dele vem sobre a nossa vida, e nossa alma é satisfeita, e ele mata a nossa fome, ele mata a nossa sede. E não só faz isso, mas ele gera vida eterna em nós, vida eterna com Deus para todos que comem de Cristo Jesus. Ele se importa comigo e com você. Deus se importa com você. Deus está olhando para você, para a sua necessidade. Não sei como você veio aqui essa noite, mas eu quero dizer, Deus está pertinho de cada um de nós. Deus está pertinho de você. Ele olha para você e Ele oferece seu favor. Ele oferece sua graça, sua misericórdia, porque Ele veio para buscar e salvar todos perdidos, todos os perdidos, inclusive eu, inclusive você. Ele veio salvar. Então, quando nós andamos com Jesus, nós vemos milagres, nós vemos o mover de Deus, o agir de Deus, nós vemos cura, nós vemos libertação, nós vemos milagres de libertação, nós vemos milagres de multiplicação, de provisão e tantos mais. Então, vem para Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa música. E depois eu quero te fazer um convite muito especial. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, e nunca mais, tristeza e dor, nunca mais verei.
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. Choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro e morte, choro. Choro, tristeza e dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, e não verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Há uma esperança declarada nesse hino, que um dia vamos estar com o Senhor. O autor, ele diz, além do rio azul, né? É um rio que corre diante, que sai do trono de Deus, que vai matar a fome, a sede de todos os homens. Eita glória! É na cidade santa, é a cidade celestial. O Apocalipse fala sobre isso. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Amém? Eu gostaria, para a gente estar concluindo, de fazer aquele convite especial a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que não fez uma aliança com Jesus, para que você possa entregar sua vida a Ele. Também para você que está afastado de Jesus, que por um motivo de esfriamento, qualquer situação, você afastou. Eu também queria te convidar a renovar sua aliança com Jesus. Tem alguém que quer fazer essa aliança com o Senhor? Entregar sua vida a Ele, fazer uma aliança com o Senhor Jesus? É com Ele. Levanta a sua mão, dá um sinal e vem aqui à frente, para nós orarmos com você. Andar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de cada pessoa. Tem luta? Tem dificuldade? Tem. Mas Jesus está do lado, Jesus está com a gente vence. Deus te abençoe, Deus te abençoe pela decisão, Deus abençoe, parabéns, Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Vem, é sua noite, é seu dia, é a oportunidade que Deus está te dando. Não sei por onde você andou, o que você fez, mas uma palavra de Deus eu tenho. Deus tem perdão, graça, misericórdia para você aqui. Ele quer restaurar você, a posição de filho, de herdeiro. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Quer fazer uma aliança com Ele? Vem aqui à frente. Vem.
Estou prolongando porque eu creio que Deus está falando ao seu coração. Ele está te dando oportunidade para você se render a Ele. Onde tem mais uma pessoa para o Senhor? Onde tem mais alguém? Onde? Em nome de Jesus, toma a sua decisão. Parabéns, parabéns, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O Senhor, Ele quer fazer uma aliança com cada um de nós. Quem já veio a Jesus, nós já fizemos. Mas você tem hoje a sua oportunidade. Você que ainda não fez, não se entregou a Cristo para viver para Ele. Ele se oferece como o pão da vida, para saciar a sua alma, para preencher a sua alma. Tem mais alguém? Eu insisto mais um pouco, por amor à sua alma. Tem mais alguém para Jesus? Vem, vem. Glória a Deus. Vamos orar com os queridos que já estão aqui orando. Queria que você estendesse sua mão para eles, os nossos irmãos que fazem hoje essa aliança com Jesus, e oremos por eles. Pai, nós colocamos a vida de cada um desses nossos irmãos que hoje entregam suas vidas a Ti. Faz essa aliança com o Senhor. Pai, recebe. Pai, perdoa segundo a sua graça, segundo as suas misericórdias, perdoa seus pecados, põe neles o Espírito Santo, derrama sobre eles uma nova unção, uma graça nova, um favor novo, e que eles possam viver, ó Deus, a partir de agora, com o Senhor, para o Senhor, rendido a Ti, uma vida nova, que é própria daqueles que andam com o Senhor. Recebe-os, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro quebrada todas as cadeias do inferno contra eles. Eu repreendo todo ataque, toda seta de Satanás, seus demônios contra a vida dessas pessoas. Eu ministro cura, eu ministro uma nova vida, uma vida abundante para essas pessoas, Pai, que é própria dos filhos de Deus. Faço isso, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe.